preta. Oi, gente. Essa é a primeira gravação do podcast Circuito Iabás. Eu sou Yasmin Barros, sou graduada em Serviço Social. Primeiro, vamos começar com a autoapresentação. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, jovem, muito bonita. Precisamos comentar sobre isso. Mas eu sou formada em Serviço Social, fiz parte do movimento negro em Caxias, no Maranhão, que é minha cidade natal. Conheci essas mulheres maravilhosas que vão estar hoje aqui através da minha faculdade, através do movimento social. Então, nossas histórias, elas se cruzam nesse processo, nessa construção, tanto nossa enquanto pessoa, mas também na construção do movimento. A gente se conheceu nesse processo de aquilombamento, e foi muito isso. Valdênia foi minha professora, Kézia minha colega de turma, e Lídia fez parte da Unegro, que foi a partir daí que nossa relação se consolidou, e a gente criou aqui o Instituto Valdênia Menegon. Eu vou chamar a Lídia, que vai ser a apresentadora junto comigo, para falar um pouco sobre ela, sobre a relação com o Instituto. Olá, pessoal. Eu me chamo Lídia Alves, sou uma mulher negra da pele retinta, sou professora, articuladora e secretária do Instituto Valdênia Menegon. Na verdade, é uma alegria, né, poder estar iniciando esse momento aqui em formato de podcast com todas vocês, e espero que seja uma troca muito importante hoje. Lembrando que o nosso podcast hoje, ele é o primeiro episódio do Circuito Iabás, e ele vem com essa proposta de fazer o lançamento do podcast e também tratar algumas questões sobre o mês de março, né, o mês da mulher. Então, o que o IVM, o que o Instituto Valdênia Menegon tem a dizer sobre esses pontos? Agora nós vamos fazer uma breve apresentação sobre a história do Instituto. É recente, a gente nasceu em 2020, muito dentro da pandemia, a gente percebendo que existia uma necessidade dentro da cidade de Caxias de um instituto mesmo, um espaço além de movimento social, mas um espaço que promovesse esses debates de forma interseccional mesmo, que a gente conseguisse estar em vários espaços. E a gente começa com o nosso primeiro projeto, que foi sobre mulheres na política. Era um ano de eleições municipais. O nosso projeto, ele aconteceu de forma online, em contexto de pandemia, e foi muito importante porque mulheres do Brasil inteiro participaram, e essas mulheres, elas sentiam a necessidade de ter mais ferramentas para construir as suas campanhas. E o nosso projeto, ele esteve muito nesse lugar de tentar dar ferramenta para que elas conseguissem construir uma campanha mais justa. Até porque existem as questões financeiras, diversas questões que envolvem uma campanha eleitoral, e as mulheres, elas são mais impactadas com isso. Então, o nosso primeiro projeto foi nesse lugar. Nosso segundo projeto foi tecnologia e educação. Lígia é professora da rede pública, a professora Valdênia também é professora, e a gente percebeu que ali era um momento em que, principalmente, os professores estavam sofrendo muito para conseguir usar as ferramentas necessárias, que eram necessárias naquele momento para conseguir dar uma boa aula, já que era uma dinâmica totalmente diferente. Além disso, fizemos parte de outros projetos, como Giras de Estudo, que nasceu na Unegro, e nós entramos depois como parceiros. Durante o julho, que é o Julho das Pretas, nós tivemos muitas atividades também. E o mês de março, a gente, em 2021, também teve um mês de março todo dedicado com encontros com mulheres negras, onde a gente falava sobre 21 dias de ativismo e também falava sobre mulheres negras, quando o mês de março refletia na vida de mulheres negras. Então, essa é a breve história do Instituto. Nós lançamos o nosso site, temos um site onde, pelo menos uma vez por semana, a gente consegue subir textos sobre letramento racial, principalmente, e também sobre religiões de matrizes africanas. E para falar sobre isso, agora, se apresentar, eu vou chamar a Kézia, que é nossa mestra no assunto. Olá, minha gente, é um imenso prazer estar com vocês em mais uma iniciativa do Instituto Valdênia Menegon. Eu me chamo Kézia, sou uma mulher negra, africana em diáspora e de terreiro. Dentro do Instituto, eu acredito que a minha função está para além da presidência, né?
de ter um compromisso de fato com essa busca pela ancestralidade africana, por nossas referências na filosofia africana e tentar direcionar o trabalho do Instituto nesse caminho. Agora eu vou chamar, né? Valdênia Menegon, exatamente. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Valdênia Menegon. Eu acho que, para eu me apresentar, inicialmente, eu quero dizer que eu sou uma mulher negra, sou professora, sou mãe, sou muito da pluralidade, sou muito dengosa, né? Eu tenho utilizado bastante essa palavra ultimamente, né? Eu sou uma mulher dos dengos, e é uma felicidade enorme ter sido homenageada, né, com o nome desse instituto. Eu diria que é uma enorme responsabilidade, né, e confesso muitas vezes que eu sinto meio que minha alma saindo do corpo, né, sempre que esse nome é colocado, porque aí não sou só eu falando, né, como Valdênia Menegon, mas outras pessoas também se colocando desse território, né. Então, essa iniciativa, que é mais uma feita pelo Instituto, eu diria, Yasmin, Lígia e Késia, que é um avanço daquilo que a gente fez, realmente pensou lá em 2020, né, como a Yasmin estava colocando inicialmente, como é que surgiram aí as nossas atividades. E dentro do Instituto, eu acho que a minha persona, a minha pessoa está mais ligado à questão de articulação, né, de relato de vivências, né, de estar buscando outros contatos, de estar prestando algum ou outro assessoramento para essa equipe maravilhosa, né, que compõe o Instituto, né, que além de nós quatro aqui, a gente não pode esquecer também que a gente tem o Daniel Miranda, né, que faz aí as nossas redes, cuida do nosso site, está sempre cobrando bastante, né, de produção, né, e também é aquela pessoa que está sempre nos dando muito carinho, muita atenção. Fora o Daniel, a gente tem também o Eugênio Gabriel, que trata aí das nossas finanças, né, o controle aí e a busca por recursos, e o Fernando Salazar, que além de produzir textos incríveis, né, é aquele que está ali também sempre na articulação de novos eventos, sempre pensando como a gente pode se alinhar mais ainda com outros movimentos, né, com outras instituições da sociedade civil, sempre buscando muita parceria, né. Então, eu acho que seria importante, assim, nesse primeiro episódio do podcast Circuito e a Base, a gente falar da composição dessa nossa equipe, né, que é uma equipe muito plural, uma equipe que está sempre muito voltada para as questões dos estudos, mas também muito alinhada com a preocupação de uns com os outros, não é, de estar sempre ali realmente tentando perceber como ser alguém que não é só no mundo, né, mas construir realmente uma comunidade, né. Eu acho que essa é a grande cosmoperspectiva, né, do Instituto Valdênia Menegon. Acho que inicialmente é isso, gente. Então, é importante a gente destacar aqui nesse momento que o podcast de hoje, o podcast Circuito e a Base, ele, na verdade, é uma parte de um projeto maior, que é o próprio Circuito e a Base. Nós já tivemos experiências dessa dinâmica, né, onde nós vamos aí discutir várias referências afro-brasileiras, africanas, e o Circuito Iabá, ele tem esse objetivo principal, que é discutir e valorizar esses saberes, saberes africanos, afro-brasileiros, voltados como referência para a questão do matriarcado, que nossos convidados vão falar um pouquinho melhor no decorrer do podcast, associando também as questões do letramento racial. Então, para esse primeiro momento, seria importante a Valdênia falar um pouquinho mais sobre como vai funcionar dessa vez, né, esse projeto. Tanto a questão do formato, se será presencial, se será remoto, qual o público-alvo, né, que será atingido nesse momento. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho mais. Bom, o circuito, na verdade, a ideia é trabalhar mesmo a questão da circularidade,
né, circular o conhecimento africano, seja ele do continente, ou seja o conhecimento africano produzido em diáspora, buscando referências também entre as populações indígenas, né, que têm saberes que a gente tem que agregar às nossas práticas cotidianas. Então, assim, o circuito, ele surge a partir dessa necessidade, né, de que a gente troque realmente saberes com pesquisadores, com ativistas, com políticos e políticas, né, com ou sem mandato, com pessoas com notório saber em alguns temas específicos, né, que o Instituto considera como relevante para a população. Afinal de contas, a gente tem uma perspectiva de construção de uma sociedade baseada no aquilombamento, né, baseada na valorização de homens e mulheres, né. Então, a gente procura dentro dessa lógica desse trabalho, né, do circuito, essa ideia mesmo de girar esse conhecimento, de construir juntos, né, e dentro dessa lógica, Lígia, o circuito, ele pode ter atividades presenciais, né, como a gente vai realizar agora, né, no mês de março, né, porque a gente está aí, por exemplo, na agenda, cumprindo também a agenda vinculada ao Março por Marielle Anderson, né, isso é muito relevante a gente colocar dessa forma, e aí a gente vai ter atividades presenciais, que a gente vai discutir com jovens, né, como que a gente chegou aqui, qual é a nossa história, né, como é que a gente constrói a nossa identidade, tentar refazer esse vínculo entre o Brasil e a África, né, saber, por exemplo, de quais lugares da África vieram os povos para cá, para o Maranhão, né, para realmente fazer com que esses jovens, esses adolescentes comecem, a partir disso, construir ou fortalecer a sua identidade negra, né. Isso é uma parte que vai estar dentro do circuito agora, nesse mês de março, mas também atividades online, como o próprio lançamento do podcast, né. Eu e a Lígia também vamos estar em outro evento online, né, ainda esse mês de março, falando sobre liderança a partir de uma perspectiva aquilombada, a partir de uma perspectiva africana, né, de como fazer a liderança em equipes, né, de um modo muito mais horizontalizado, em vez de ser verticalizado. Então, é essa a ideia do circuito, né, e sempre tendo um tema gerador, né. Então, o mês de março, ele vai estar sendo direcionado à discussão sobre mulheres, né, mas como essas mulheres são diferentes e como mulheres negras, por exemplo, conduzem as suas comunidades, né. Então, é basicamente isso, e a nossa pretensão, no caso específico do podcast, é trazer pelo menos uma vez por mês, né, um novo episódio, né. Então, isso é bacana, porque também dá aquela ideia de continuidade, né, daquilo que a gente está programando. Então, a partir de um tema gerador, tem-se o podcast, tem-se atividades online, né, com públicos diversos, tem-se a parceria com outras instituições e, logicamente, tem também as atividades presenciais, né, que pode ocorrer aqui em Caxias, mas também pode ocorrer em outros territórios, a partir das demandas que podem surgir, né, que podem ser apresentadas aí por outras entidades parceiras. Agora, eu acho que é uma curiosidade do público, com certeza, é de onde vem o nome Circuito Iabás, por que esse nome foi escolhido? Eu acho que a Késia pode responder muito bem. Eu sempre costumo dizer que todo mundo, eu sou filha de Iabá, todo mundo é filho de uma Iabá, né? Iabá é um termo iorubá que vem da linguagem africana, que significa mãe-rainha. E dentro das religiões de matrizes africanas, eles servem para designar as orixás femininas, né? A figura de Iemanjá, que equilibra a comunidade, a mãe de todos os oris, a figura de Oxum, que é aquela que organiza a comunidade, direciona ela até a vitória, Nanã, que é a orixá mais velha, que é a dona de todo conhecimento, sabedoria, Yansan. Então vem muito dessa ideia, né, o circuito Iabás, de ter as mulheres no centro do debate, ter as mulheres à frente de sua comunidade, conduzindo-as à prosperidade.
Então, é permitir que a sociedade olhe para uma nova lógica e se organize a partir de referências africanas. Acredito que é nesse sentido a ideia do nome. O interessante nesse caso, eu queria, inclusive, retomar um pouco, né, que a gente relembrasse aqui, que todas nós que estamos aqui, nós já participamos, né, de um movimento social, um movimento negro aqui na nossa cidade, que é o Negro Caxias, e lá também nós tivemos essa experiência de trabalhar a questão da leitura, a questão das formações e informações, de buscar essas referências também, na qual nós não estávamos acostumadas a ler, e aí, mesmo vindo desse espaço, e agora no Instituto Valdênia Menegon, novamente a gente tem essa preocupação, né, de pensar um título, um nome, que já vá fazer esse trabalho, esse serviço do letramento racial. E aí eu lembro que na construção desse nome, a Késia e a Valdênia, de prontidão, lançaram um nome assim, achei bem interessante. E então, assim, tem tudo para ser um sucesso, né? Tem tudo para conseguir levar uma mensagem bacana em cada espaço que a gente vai comparecer. E, Valdênia, você falou, na verdade, você, né? A gente coloca aqui meio formal, depois vão me chamar a atenção, não precisa tanta formalidade. Mas, Valdênia, você colocou a questão do tema gerador, né? Que o circuito e a base, ele sempre vai trazer esse tema gerador dependendo do público-alvo. Nesse momento de março, o circuito ele vai fazer uma fala com alunos e alunas do ensino médio, da rede pública do Estado. Então, eu queria saber mais ou menos qual seria, então, a dinâmica, né, dentro de uma escola pública com jovens negros e não negros, como vai se dar esse tema gerador do circuito nesse momento? Lígia, essa tua pergunta ela é extremamente relevante, porque quando a gente pensa em trabalhar com a juventude, a gente tem sempre que estar percebendo qual o melhor formato, né? Como é que a gente vai desenvolver essas dinâmicas, né? E aí a gente pensou muito, como o mês de março está relacionado com as mulheres, então a ideia é trazer para essa juventude essa ideia mesmo de como mulheres conduzem a sua comunidade, e a partir disso, fazer com que essas pessoas que estão ali, elas percebam, a partir da própria vivência, por exemplo, como sua mãe, como sua vizinha, como sua avó, né, conduz ali, gesta, na verdade, o seu grupo familiar ou a sua comunidade. A ideia é que a gente faça meio que essa travessia, por exemplo, trabalhar com mapa mental, né, pegar construir mesmo um mapa e perceber lá na África, né, em determinadas regiões da África, que povos que vieram para cá, fizeram essa travessia, e aí aqui a gente utiliza bem a Beatriz Nascimento, quando ela diz assim, que o Atlântico, né, a travessia do Atlântico trouxe muito mais do que corpos, né, trouxe sabedoria, trouxe medicina, trouxe forma de lidar com a natureza, trouxe ritmos, né, trouxe batuque, trouxe religiosidade, né, trouxe sentimentos, trouxe modos de lidar com os outros, né, então, e uma das figuras principais dessa travessia são exatamente as mulheres, né, a figura feminina, né, e como já nessa travessia, essas mulheres, elas davam exemplo de como cuidar de si, mas também e profundamente como cuidar dos outros, né, então o cuidado com a criança, né, que vinha ali sendo acompanhada, a elaboração de brinquedos, né, para que aquela travessia não fosse tão dolorosa, né, mais do que já é você pensar em alguém que está perdendo a própria liberdade, fazer essa travessia, perder a própria referência, né, de território, perder a referência de família, né, perder a referência de linguagem, que foi o que essas pessoas perderam aí nesse processo, né, da travessia do Atlântico.
né? E aí perceber como essas mulheres, mesmo com todo o sofrimento, elas ainda conseguiam, né, Kézia, isso a gente vê bastante, né, como as mulheres hoje, por exemplo, mães de terreiro, as lideranças femininas de terreiros, elas conseguem articular a sua comunidade. Então, essa vinculação entre o que a gente tem hoje, de lideranças femininas, de mães, de família, que consegue articular aqueles que estão à sua volta, não é? Cuidar dos filhos, mães negras, por exemplo, periféricas, que têm toda uma dor específica de não saber se seus filhos, quando saem de casa, vão voltar, mesmo estando fardados, né, com a fardinha da escola. Essas mães são aquelas, Lígia, que não tem mais hoje a segurança de seus filhos estarem brincando dentro de casa. Então, é uma espécie de fortaleza que essas mulheres têm e que a gente pode tomar como referência essas mulheres lá na travessia, né, e anterior à travessia, né, porque a travessia só faz isso, né, trazer aquilo que realmente estava lá na África, nos territórios africanos e que foram trazidos para cá. Então, é nessa construção dessas dinâmicas que vai tentar fazer com que essa juventude possa se reconhecer, né, porque olha só, eu acho super interessante como algumas pessoas, principalmente pessoas brancas, eu sou casada com um homem branco, né, e ele consegue saber exatamente o território, Yasmin, sabe, de onde a família dele veio, né, que é uma família italiana, então que o sobrenome dele é Menegon e tal, então ele consegue compreender tudo isso, ele consegue se achar, inclusive territorialmente no mapa, né, e como isso é tão difícil para nós que somos pessoas negras, né, o quanto que a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem um sobrenome ou um nome que indique, né, o território do nosso povo, né, então é a partir disso, Lígia, sabe, nesse primeiro momento, com essa juventude, as dinâmicas, elas vão muito desse lugar, né, de estar aqui hoje, né, de ser um menino ou uma menina negra, estudante de escola pública, de um território periférico, e poder reconhecer, ou pelo menos pensar, né, de onde eu venho, né, quem são meus ancestrais. Né, eu acho que vai muito por aí a ideia do circuito com a juventude nesse momento. E aí puxando a figura feminina, né, o quanto que as mulheres são essa potência incrível que continua até hoje cuidando da sua comunidade. E já fica aí os podcasts seguintes, né, onde nós vamos trazer aí o resultado dessa experiência, a Valdênia, eu, Kézia e Yasmin, no formato online também, a gente vai poder discutir melhor como foi conversar com essa juventude a partir desses temas. Sabe o que é interessante também? É que, apesar de que a primeira parte do circuito ela vai acontecer com essa juventude no mês de março, mas o Instituto já tem feito essas referências nas redes sociais, né? Se vocês procurarem aí agora o Instagram, Instituto Valdênia Menegon, o site Instituto Valdênia Menegon, vocês vão ver aí várias referências em formato de textos nos blogs e também com as publicações no Instagram, trazendo um pouco de tudo que está sendo colocado aqui hoje. Por exemplo, hoje saiu mais uma postagem sobre a série Mães de Terreiro, Corpos que Ensinam, que inclusive eu diria que a Kézia, ela tem liderado esse estudo, e eu queria então saber um pouquinho mais, né, quem são essas mulheres, qual a importância desses textos e dessas biografias para que as pessoas vão conhecendo aos poucos quem são esses corpos e quais as diferenças que esses corpos têm feito para a gente. Kézia? É importante isso, Lígia. Eu gosto muito de estudar filosofia e eu só percebi isso depois que eu saí da escola, né? E estudando a filosofia clássica, né? A gente se depara com os clássicos da filosofia, que é Platão, Aristóteles, Rousseau, e se a gente procurar onde está a mulher dentro dessa filosofia, dentro desses pensamentos, a gente vai encontrar a mulher numa posição inferior ao homem, numa posição de doente, né, portadora de alguma patologia, sempre de servidão.
E aí, em contraposição disso, nós temos a filosofia africana, onde a mulher ela é protagonista, né? É aquela que coloca em funcionamento a sociedade, é aquela que organiza a sociedade, e como Oxum, né, leva a sua comunidade à vitória. E então, Mães de Terreiro, essa série ela surge de uma inquietação, e a partir também de uma frase da Yalorixá, mãe Estela de Oxóssi, que ela fala que a gente não escreve, o tempo leva, o tempo apaga. Então, tentando colocar essas mulheres num espaço de serem vistas, onde muito tempo elas foram silenciadas, apagadas e colocadas num espaço de exclusão das diversas violências produzidas pela sociedade colonizada, né, pelo racismo, pelo patriarcado, e sempre na servidão, colocando elas como protagonistas. Então, essas mulheres elas estão presentes nos terreiros, nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, nas escolas de samba, né, nas associações de moradores. Então, procurar por essas mulheres e evidenciá-las, né? E falar sobre a ética de terreiros, sobre a educação popular que nasce do chão dos terreiros, é ter a mulher como a figura central, né? É perceber que esses corpos, mesmo atravessados, como a Valdênia falou, por dor, eles são capazes de construir potência, de despertar dons em outras pessoas, né? Então, acredito que eu me vejo com essa obrigação de estar no vigor da juventude e compartilhar com o mundo essas mulheres. Então, dentro da série a gente apresenta Maria Madalena Carvalho, Maria Pereira, Maria do Carmo, a minha mãe de santo, Lídia Alves. Então, eu acredito que é uma importância muito grande para a sociedade a gente compartilhar essas mulheres, né? Eu me sinto muito honrada em poder compartilhar, ler cada história que às vezes eu recebo, é uma honra. E, Kézia, é interessante trazer essas mulheres porque elas são lideranças femininas, e isso vem muito desse lugar onde, quando a gente pensa no primeiro projeto do Instituto, a gente fala sobre mulheres na política, e como que isso, ele é cíclico. A gente tem um projeto de letramento racial, para que é melhor do que mulheres de terreiro para falar sobre isso? Então, assim, é necessária essa aproximação do Instituto com essas mães de terreiro. E está muito ligado à nossa história, o nosso projeto enquanto assim, um coletivo, enquanto um projeto de sociedade. Provavelmente esteja as mulheres de terreiro, essas mães de terreiro, elas podem ser uma saída para o aprofundamento da democracia, para que mais nunca aconteça o que aconteceu nos últimos 4 anos, para que mais nunca a gente precise passar por isso. Essas mulheres, elas têm capacidade e elas conhecem o caminho, agora é a gente que tem que aprender com elas como andar por ele. E acho que isso é muito importante. E aqui a gente consegue ver um ciclo, né? É muito isso que a Val falou. Aqui não é uma coisa fechada, não é um quadrado. É um projeto que a gente tem, um projeto que é de vida, um projeto coletivo, um projeto que é para todos. E agora a gente está aqui finalizando a gravação desse primeiro episódio. E como a Kézia falou, essas publicações elas estão subindo no nosso Instagram, que é @Instituto Valdênia Menegon. Nós também estamos com o site, que é Instituto Valdênia Menegon, onde lançamos semanalmente textos. E eu agradeço muito a todas e a todos que estiveram aqui. A Lígia quer falar mais alguma coisa, complementar, agradecer? Eu queria agradecer, dizer que deu tudo certo, né? Nós estávamos, na verdade, bem ansiosos por esse primeiro momento, é novo, mas nós conseguimos passar o nosso olhar. Na verdade, é importante dizer que o que nós fazemos aqui, nós podemos encontrar em outros espaços, com outros grupos, em outras comunidades, mas o Instituto Valdênia Menegon, ele vai trazer o olhar da Yasmin, da Kézia, da Valdênia, o meu, de Daniel, de Eugênio, de Salazar, de todo o grupo que compõe o Instituto, né? E eu acho que esse olhar, esse nosso olhar, de forma específica, as nossas personalidades aqui dentro, que vão fazer todo esse projeto dar certo. Então, eu queria agradecer, continuem acompanhando,
Uma vez por mês, nós estaremos aqui trazendo uma discussão e novos convidados, e queria mandar um abraço também para as minhas amigas, né?